Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Todos acharam? Amém? Faz um favorzinho para mim. Eu sei que não é uma prática que a gente tem. Eu acho que aqui não deve ter. Lá em São Gonçalo também não tem não, tá? Mas faz assim com convicção, com firmeza. Dá um toquinho assim no ombro do seu irmão assim, ó. Você pode. Isso. Agora faz do outro lado. Isso. Glória a Deus. Nossa, aqui. Eita, glória. Você pode, irmão. Você vai entender por quê, você pode. Aleluia. Portanto, ide. Fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você pode se assentar? E não esquece não, tá? No poder, lembra que a gente canta... Não, estou confundindo a canção. Mas no poder do Espírito, a gente pode. Amém? Tem um louvor que eu até ia cantar, mas se eu trouxesse seriam 3 novos, assim. E eu não costumo cantar 3 novos, vamos dizer assim, né? Que eu não lembrava se tinha aqui. E um trecho desse louvor diz: no poder do Espírito proclamarei a salvação. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor. Diz assim a letra da canção. Pois bem, vamos lá. Você pode. Queridos, hoje é o 2º dia do ano de 2025. Como eu falei, que privilégio, que honra poder estar aqui. E o que eu quero dizer, o que o Senhor me direciona a dizer, o que está ardendo e queimando no meu coração, é que, embora vocês não tenham tido aqui, mas todos nós passamos, lá em São Gonçalo, nós tivemos o chamado culto da virada. Lá em São Gonçalo nós tivemos. E o Senhor nos conduziu a trazer uma mensagem, na verdade, essa mesma mensagem, em que nós fomos conclamados não apenas a mudar o calendário, não apenas, como eu disse lá, trocarmos a folhinha que a gente tem na geladeira ou em algum outro lugar, né, penduradinho. Não é só trocar aquela folhinha de 2024 que ficou para trás, mas principalmente mudarmos nossas atitudes. Mas antes de continuar falando, eu quero ler para vocês aqui uma parábola dinamarquesa. Só não vou fazer o que eu fiz lá, porque aqui tem o Big Brother, o nosso lá não está legal, né? Imitar o ganso, né? Eu imitei ganso, aqui eu não posso, não. Fica feio, né, pro negão aqui imitar o ganso. Mas vamos lá. É um provérbio dinamarquês, tá? Melhor dizendo, uma parábola dinamarquesa que diz assim. No livro Igreja, Por que me importar? Yancey cita uma parábola de Kierkegaard, filósofo dinamarquês. É uma história de um grupo de gansos que frequentava uma igreja evangélica. Imagina, né? Aquele bicho barulhento, que vocês sabem que anda meio desengonçadinho, só não posso imitar aqui, né? Não fica legal, né? Mas vamos lá. E aí, ele conta essa história. E ele diz o seguinte: todos os domingos, lá se iam eles. Todos os domingos. Bamboleando até a igreja, né? Aquele jeitinho desengonçado de andar, né? Daquele jeito engraçado de andar, que é peculiar de todo ganso. Quem já viu um ganso andando já sabe como é que é. E o pastor pregava sempre o mesmo sermão. E qual era o teor desse sermão?
Não precisamos andar somente sobre a terra, presos a este lugar. Podemos erguer nossas asas e voar até as regiões mais distantes, subir até os climas mais abençoados, se tão somente guardarmos e cumprirmos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Irmãos, quando o pastor dizia isso, aquela gansaiada toda fazia aquela festa, batia as asas, celebrava, dizia amém, amém, amém. Típico daquela vozinha rouquinha de ganso. Amém, amém, amém. Era aquela alegria, aquele furor na igreja quando o pastor falava isso. Eu vou repetir a mensagem que ele dizia. Não precisamos andar somente sobre a terra, presos a este lugar. Podemos erguer nossas asas e voar até as regiões mais distantes, subir até os climas mais abençoados, se tão somente guardarmos e cumprirmos os mandamentos do Senhor nosso Deus. E era aquela alegria, aquela festa, aquele bater de asas, uau! E aí, quando terminava o culto, lá se iam aqueles gansos, bamboleando, de volta para suas casas. Ouviam a mesma mensagem todos os domingos. Diziam amém, batiam asas, entravam em furor. Entravam em festa praticamente. No entanto, eles continuavam na mesma. Moral da história. Apesar de serem exortados a mudarem de atitude, porque eles também podem voar, eles continuavam, culto após culto, domingo após domingo, vivendo da mesma forma. Eu fui pesquisar no dicionário e o título dessa mensagem é A Virada. E o conceito, um conceito que eu encontrei, diz assim: virada, mudança súbita e radical de uma situação, ou num movimento, ou um comportamento, uma mudança de comportamento. E o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração? Vamos ser a igreja bíblica e cristã? Ué, mas nós não somos? Queridos, talvez, principalmente lá em São Gonçalo, nós tenhamos nos equivocado em entendermos que viver em simplicidade é vivermos naquele grupinho fechado, que não tem lugar para mais ninguém. É viver na simplicidade, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Porque a obra de convencimento é do Espírito Santo, não é minha, é verdade. É verdade que quem dá o crescimento é o Senhor. Mas é verdade também que a responsabilidade pela semeadura é nossa. A responsabilidade para regar é minha, é sua. Por isso que eu disse no início, você pode semear, eu posso semear, eu posso regar, você pode regar. Mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. E o Senhor está nos chamando de fato para uma virada de verdade. O Senhor está nos conclamando, a mim e a vocês, para uma virada de verdade, para sermos de fato uma igreja bíblica e cristã. Irmãos, quando a gente olha no livro de Atos dos Apóstolos, uau! Igreja bíblica e cristã. Quando a gente olha no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos, ou melhor, os recém-promovidos apóstolos,
entenderam a mensagem de Jesus, essa que nós lemos aqui em Mateus 28, 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E você percebe que ali não era aquela coisinha, não! Havia sim um desejo, havia uma direção de que discípulos fossem multiplicados. Vejam a mensagem de Pedro, a primeira mensagem dele, depois de convertido. 3.000 almas, num sermão apenas. Vejam que o desejo de Deus é que nós venhamos a gerar outros irmãos. Não importa a sua condição social, intelectual, não importa, quem capacita é Deus. Por isso eu disse para você, você pode. Eu posso, no poder do Espírito nós podemos. Jesus aqui, em Mateus 28, ele não disse, olha, apenas os pastores. Ou ele não disse, apenas os evangelistas. Não, ele não disse isso. Todos os discípulos podem gerar outros discípulos, devem gerar, ou melhor dizendo, perdão, Pai, não gerar, mas multiplicar outros discípulos, porque essa é a vontade do Senhor para nós, Igreja do Senhor, com toda a simplicidade que nós temos, nós podemos, em nome de Jesus. Nós podemos, em nome de Jesus. Mas aí você diz, mas eu não tenho dom. Eu não sei falar, eu não sei ir lá fora para evangelizar. Quem disse isso para você? Sabe quem foi? O inimigo das nossas almas. Porque a palavra aqui é muito clara. É uma ordem de Jesus para todos os seus discípulos. Você é um discípulo de Cristo. Você é um membro, individualmente falando, desse corpo, do corpo de Cristo. Talvez você não desempenhe o papel, por exemplo, do pescoço. Nem que seja o dedo mindinho do pé. Você tem a sua função. E o sangue está sendo irrigado também lá embaixo. Mas ninguém me vê, não importa. Eu tenho medo, eu não gosto de aparecer. Não importa. Não importa. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não está livre, você não está solto, você está ligado em todo o corpo, que está, por sua vez, está ligado ao cabeça, que é Cristo. E todo o corpo está nutrido. Um corpo saudável, irmãos, ou melhor, num corpo saudável, todos os membros estão em pleno funcionamento. Sim ou não? Se um membro, vou trazer melhor, se um órgão não funciona bem, o corpo acaba sentindo. Por exemplo, se uma pessoa está mutilada sem algum membro visível, por exemplo, ela vai continuar fazendo as atividades que ela faz? Sim, ela pode continuar fazendo, mas faz com uma certa dificuldade. Não é assim que funciona? Uma pessoa que perde uma perna, ou um braço, ou uma mão, por exemplo, ela continua fazendo as suas atividades, mas faz com uma certa restrição. E por que o Senhor nos está conclamando a uma virada? Porque nós temos nos comportado assim. Nós temos nos comportado assim. Quantos de nós não tem essa consciência de que nós somos membros do corpo de Cristo? E como membros, e como um membro individualmente falando, eu preciso cumprir o meu papel como membro que foi inserido por Cristo nesse corpo. Porque senão, um outro membro fica sobrecarregado. Porque senão, eu vou fechar aqui um pouquinho mais o que eu estou dizendo, porque senão, no caso aqui da igreja local, um outro membro vai ficar sobrecarregado e não vai não vai conseguir cumprir com excelência o seu papel porque está sobrecarregado. Não é assim que acontece? Você quer ver um outro exemplo? Mudando um pouquinho de corpo para carro, dependendo de uma peça que às vezes a gente está sem dinheiro, né? Fica postergando para trocar num carro, por exemplo.
dependendo da peça, se você demora muito para trocar aquela peça, o fato daquela peça estar defeituosa, ela acaba gerando sobrecarga em outra peça, e a outra peça acaba ficando defeituosa também. Você é um membro do corpo de Cristo. Independente do seu temperamento, independente do seu grau de instrução, você que foi chamado para o Senhor, pelo Senhor, melhor dizendo, você é um membro em potencial, irmãos. Jesus te chamou. Não foi qualquer um que te chamou, não. Foi o Rei dos Reis, foi o Senhor dos Senhores que te chamou. E se Ele te chamou, é porque Ele vai te condicionar. Ele vai me condicionar para ir. Acreditar no Evangelho é ir. Oh, que maravilha, que canção linda. Então, queridos, individualmente nós somos membros desse corpo e a gente precisa entender isso. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Ainda que tenham muitos, é um corpo só. Então, quando eu li isso aqui, quando isso, entrou no meu coração, eu preciso entender, e você precisa entender, bom, se esse corpo ele precisa funcionar bem, e muitas das vezes eu estou capengando, significa que eu acabo, de alguma forma, comprometendo o corpo no qual o Senhor me inseriu. Eu estou falando aqui agora no que diz respeito à igreja local. Então eu preciso... Nossa, não foi o Neymar que me chamou. Não foi o Vinícius Júnior que me chamou. Não foi alguém famoso que me chamou. Mas foi alguém que pode me dar a eternidade que me chamou. Nossa, que honra, que privilégio. Eu não merecia. Eu não fiz nada por merecer. Mas Ele me chamou sabendo que eu sou. Eu não sei nem falar direito, eu mal sei ler. Nossa, mas Ele me chamou. Então, significa que eu posso. Sim, em nome de Jesus, você pode. Você deve obedecer. Eu posso e eu devo obedecer. E ir, e obedecendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai nos condicionar, Ele vai nos capacitar. É só a gente entender que a gente precisa, de fato, viver, não uma virada de folhinha, não uma virada de calendário, de troca de calendário, não, mas de atitude diante do Senhor, porque nós fomos chamados, irmãos, das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para anunciar, para gerar outros. Nós fomos resgatados para resgatar. Aleluia! O Senhor quer nos usar. Embora o Senhor não precise de nós para nada, Ele conta conosco. Já parou para pensar nisso? Que honra, que maravilha! Nossa! Gente, já parou para... Sabe, de vez em quando eu levanto assim, ou eu paro para pensar, meu Deus, chamar um camarada como eu, contar com um camarada como eu, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, aquele que, por uma ordem, Ele deu uma ordem e as coisas vieram a existir. O soberano, o Criador do universo e que continua sustentando, Ele me chamou. Ele conta com um Júlio, desculpa a expressão, com um vermezinho como eu, Ele conta. Ele está dizendo, cara, eu vou te capacitar, vai. Ele também conta com você. Cada um de vocês aqui, cada um. Não olha para o outro, não, é olhar para você. Eu já falei isso aqui algumas vezes, porque, sabe, eu vejo como uma referência. Eu já falei, mas vou falar de novo. Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui. Ele fala ali pelos motivos dele, ok. Mas a gente tem que chegar na presença de Deus, não com altivez, mas com humildade, sabendo quem nós somos, e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui para mudar, para ser instrumento do Senhor, para mudar a realidade
desse lugar, para mudar a realidade desse mundo. Poxa, pastor, você está exagerando. Não, não estou, irmãos. Não estou. O problema é que muitas das vezes a gente acaba se conformando com coisas pequenas, quando o Senhor quer nos elevar, assim como esses gansos, que culto após culto iam para o culto, celebravam com a palavra, mas não mudavam. Eu quero conclamar você, IBC de Maricá, assim como eu conclamei a igreja de São Gonçalo, onde eu pastorei, para a gente viver uma virada segundo o coração de Deus. Ei, lança fora essa esterilidade em nome de Jesus. Abomina isso em nome de Jesus. Uma igrejinha pequenininha, não. Que o pastor santo tenha problema em procurar lugar. Esse é um dos melhores problemas que um pastor quer ter. Meu Deus, e agora? Jesus! Irmãos, a gente precisa orar para o Senhor mostrar um outro lugar. Gente, isso não é impossível. Eu estou falando, sabe, porque meu coração está ardendo para lá, para São Gonçalo, para cá também. Isso não é impossível. Deus quer isso. Deus quer. Amados, a palavra do Senhor declara que Deus não quer que o homem se perca. E Ele nos usa. E Ele quer nos usar para a gente ir até eles. Lançar a palavra e proclamar o evangelho da salvação, dar vista aos cegos, fazer novos discípulos e ensiná-los de tal forma que eles também, impactados por aquilo que receberam de você, também vão fazer outros, e os outros também impactados vão fazendo outros também. É assim que funciona. E é isso que Deus quer de nós, para nós. Ei, você pode. Ah, mas eu tenho... Ei, quem disse que você vai sozinho? Olha o texto que nós lemos aqui. Muitos membros. Mas esses muitos membros, eles fazem parte de quê? De um só corpo. E isso significa, sugere, unidade. Você não vai estar sozinho. O interessante é você ir. É você se comprometer, Senhor, eu quero assumir o meu papel, eu quero funcionar plenamente para que o corpo local também funcione, para que o corpo local seja relevante aqui nessa localidade, seja relevante aqui nesse município, seja relevante nesse mundo. Irmãos, o meu coração está ardendo e está queimando por isso, para que nós sejamos relevantes, para que nós façamos a diferença, para que os outros que estão de fora olhem para a gente. Esses são seguidores de Cristo. Assim como aconteceu lá em Antioquia. O comportamento dos discípulos de Cristo era sobremodo parecido com o de Cristo de verdade, a ponto de que os outros de fora reconheceram: esses são de Cristo. E é isso que Deus quer de nós. Não olhe as circunstâncias. É verdade que o cenário geopolítico, mundial, brasileiro, a perspectiva não é boa. Mas assim como eu disse lá, eu vou dizer aqui para vocês, irmãos, o meu desejo é ser encontrado pelo Senhor trabalhando, independente do que aconteça. O meu desejo é ser encontrado pelo Senhor trabalhando. O meu desejo é me despedir desse mundo trabalhando para Ele, fazendo com que o reino dele seja exaltado, engrandecido, glorificado. Chega, eu falei: Senhor, eu não quero mais. Cura-me da esterilidade, Pai, por favor. Perdão, Senhor, por essa mentalidade que eu permiti que entrasse na minha mente, no meu coração. É uma igrejinha pequenininha. A gente olha no livro de Atos, multidões sendo agregadas ao corpo de Cristo. Eu não estou dizendo que igreja pequena é problema, não. Mas quando a gente não ganha almas é que é problema. Vocês conseguem compreender? Igreja pequena não é o problema. O problema é quando nós não ganhamos almas. A gente foi chamado para isso. O problema é quando a gente não gera outros para Cristo.
quando o Senhor já nos capacitou. Queridos, a igreja tem a ordem de Deus para fazer isso. Olha o texto que nós lemos. A igreja tem as ferramentas de Deus para fazer isso. A igreja tem as pessoas para fazer isso. E por que a gente não faz? Porque a nossa mente, sabe, foi ficando para trás por algum motivo, ou por alguns motivos. Ei, renove a sua mente em nome de Jesus. Peça, Espírito Santo, muda a minha mente, que a virada seja no meu corpo inteiro. Sabe, na minha mente, no meu coração, que eu olhe para esse texto que foi lido no início, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Senhor, que eu seja um desses, que eu assuma esse papel, essa responsabilidade, mesmo sendo a unha do dedo mindinho do pé. Sim, é para você também. Não é só para o pastor, não é só para o evangelista, não é só para o diácono, para a diaconisa, não. É para toda a igreja, é para todo aquele que é discípulo de Cristo. É para aquele que parece que está em evidência, humanamente falando, mas aquele que não aparece também, é para todos. Cada um de nós tem um dom, irmãos. E quando esses dons eles são unidos, são para a honra e para a glória do nome do Senhor. Cada um tem uma característica, cada um tem um temperamento. E quem faz essa liga é o Espírito Santo. Vejam o poder de Deus. Vejam o poder de Deus. Ao nós estarmos aqui, cada um tem um jeito. Então vejam o milagre de Deus em sermos igreja. E você acha que Deus não tem um poder de trabalhar em você, e trabalhar no seu coração, na sua mente, para fazer com que você seja um multiplicador de discípulos? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Eu me arrependo diante do Senhor por não ter enxergado isso antes. É claro, irmãos, que a gente precisa orar, e muito. Não é simplesmente, eu entendi, eu vou. Não, ei, calma. Tem que orar. O segredo é a oração. A leitura da palavra, a oração, a orientação do seu pastor. Ore muito. Existem pessoas próximas a nós, um amigo seu, um vizinho seu, que é tão próximo que você, sabe, tem tanto desejo de vê-lo seguindo a Cristo. Um parente. Primeiro lugar, ore. Jejue. Olha só que coisa linda. Nós estaremos estabelecendo também, mas eu senti o direcionamento para fazer em fevereiro, até porque agora em janeiro eu vou estar de férias e eu fiquei com medo de não conseguir cumprir. Então, nosso propósito, nós iremos fazer um propósito também de jejum e oração. Porque sem jejum e oração, irmãos, não dá. O combate espiritual está muito grande. Só que quando nós nos unimos com um propósito, com um objetivo, com um foco, a gente consegue vencer. Queridos, deseje essa virada. Anseie por essa virada no seu coração. Peça ao Senhor, Senhor, me tira, preste atenção, da grande omissão e coloca no meu coração e me coloca, de fato, na grande comissão. Nós precisamos disso, amados. Deem problema para o pastor, depois ele se vire com Deus. Senhor, um lugar, Senhor. Filho, o problema é seu. Você começou a trabalhar, a igreja entendeu, cada um, né? Não é cada um, inclusive as crianças lindas, os jovens, cada um compreendeu o seu papel no corpo. Uau! Eu posso? Sim, deve. Porque é o Senhor quem chamou. É Ele quem capacita. Então, nos unidos. Orem ao Senhor por estratégia. Não é de qualquer jeito.
O inimigo tem sido ardiloso. Mas quando nós oramos a Deus e pedimos estratégia, é aí que vem a colheita. É aí que os novos discípulos serão colocados pelo Senhor, para que nós venhamos a cuidar, para que nós venhamos a ensiná-los. É dessa forma, irmãos. Estratégia. Peçam ao Senhor. Peçam orientação. Eu tenho certeza que o pastor Sandro já tem orientado vocês. Lembrem-se, sejam apenas um. E ser um é ser um com aquilo que o pastor está orientando. Um corpo, um grupo dividido não subsiste. Então, se o pastor orientar, irmãos, vamos fazer assim, dentro da palavra, vá, faça. Irmãos, vamos orar, ore, sejamos um. Quero ler aqui, a gente já está quase terminando. A ordem do ID já foi dada. Quem vai? Quem é que vai? Eu quero ir. E a estratégia já foi mostrada por Jesus aqui. Na palavra, no livro de Atos. E qual foi o resultado? Uma igreja viva, crescente, vibrante. Uma igreja que crescia todos os dias. Por quê? Eles foram, obedeceram e o Senhor acrescentava. Quem está disposto a viver essa virada? Eu estou. Pastorzão, tem muito trabalho. Igreja, tem muito trabalho. Mas se a gente focar, se a gente tiver como alvo, como objetivo, fazer discípulos, se o nosso foco, o nosso alvo é glorificar o nome do Senhor, ao obedecer à grande comissão, o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai nos honrar. O Senhor vai honrar a igreja. Aí depois o pastor Sandro vai conclamar: irmãos, vamos orar porque ficou pequeno o lugar. Já parou para imaginar só uma coisa? Daqui eu tenho uma visão, obviamente, melhor. Mas se cada um que está aqui hoje, eu não vou dizer quando está todo mundo junto, não. Se cada um que está aqui hoje trouxer uma pessoa, se cada um for um instrumento, que está aqui hoje, cada um aqui, presta atenção que eu vou falar para você. Se cada um que está aqui for um instrumento de Deus, e uma pessoa ligada a você, um amigo, um vizinho, um parente, se converter, o pastor Sandro já vai ter que sair daqui. Gente, isso é surreal. Já não vai dar mais. Os cultos já não vai dar mais. Olha só. Olha a responsabilidade que nós temos. E aí, irmãos, não para. Se a gente entende esse trabalho, se os outros que vierem entenderem da mesma forma, aí, meu irmão, vai ter problema com o local. Vai ter. Em nome de Jesus. Mas o foco em si não é ir para um local maior, não. É uma consequência. O local maior vai ser uma consequência. O foco em si é obedecer. O foco em si é agradar aquele que nos alistou. Esse é o foco. É cumprirmos o nosso papel, é cumprirmos o nosso chamado, é enxergarmos o nosso alvo. O nosso alvo é quem? Obviamente é Cristo, sim, é. Mas qual é o nosso propósito aqui nessa terra? Eu fui chamado só para vir para a igreja? Eu vou lá para receber a minha bênção? Não, eu quero ir para ser bênção. Uma bênção eu já sou, eu já recebi.
salvação. Eu já fui resgatado. Agora é minha vez de ser instrumento para resgatar outros. Agora é minha vez. Eu não merecia. Eu odiava o Senhor com as minhas práticas e a evidência do meu ódio ao Senhor eram as minhas práticas pecaminosas, mas o Senhor me chamou a si mesmo. E me convenceu de que eu realmente não era merecedor, de que eu realmente estava indo para o abismo. E Ele me ofereceu vida e vida em abundância. Não tem como não se apaixonar por esse Deus, não tem como não amá-lo. E o que nos resta, irmãos, já que a gente não pode pagar, é obedecer. É demonstrar o nosso amor por Ele. Demonstrar o nosso amor por Ele. Queridos, ser uma igreja relevante. A igreja relevante é aquela que justifica a sua existência no lugar onde ela foi inserida. Eu falei isso lá em São Gonçalo, irmãos, a gente precisa ser esse tipo de igreja. A igreja de Atos era uma igreja relevante. Era uma igreja que supria a necessidade das pessoas. A primeira de todas não é a material, é a espiritual. É trazer Cristo. O mais, o Senhor vai dando condições para a gente ajudar a suprir. Hoje, talvez a gente não possa ajudar com coisas materiais. Talvez a gente consiga fazer com um aqui, outro ali. Mas quando há um número maior de discípulos, isso fica mais leve. E aí a gente também pode fazer isso. Mas o principal, queridos, é o resgate da alma perdida. Esse é o nosso papel principal. Isso é ser relevante. E eu desejo muito esse modelo de igreja. Uma igreja relevante. Uma igreja que glorifica o nome do Senhor. Que continua simples. Mas dentro dessa visão. Dentro de uma visão que quer ver uma multiplicação de discípulos. Porque Deus mostra isso lá em Atos o tempo todo. Em nome de Jesus. Quem quer ir? Quem quer obedecer? Quem quer viver uma grande virada na sua vida em 2025? Eu quero, irmãos. E que essa grande virada não seja apenas a troca do calendário 2024 para 2025, mas seja uma virada de atitude, não com o homem, mas uma virada na sua atitude diante de Deus. Que você venha abominar, odiar a grande omissão que talvez você tenha vivido. E amar e viver com alegria, com entusiasmo, com vigor a grande comissão. É isso que Deus tem para nós. Você quer viver uma vida plena? Quer viver uma vida satisfeita e feliz? Por que tem gente que tem muito e é infeliz? Porque não encontrou ainda o verdadeiro sentido de viver. E o verdadeiro sentido de viver é seguir a Cristo. E seguir a Cristo implica em obedecermos. E quando a gente obedece, ainda que enfrentemos dificuldades, a gente é feliz. Então, em nome de Jesus, que venhamos a viver essa grande virada em 2025 para a glória de Deus, Pai. Desafio nós teremos. Não pense que vai ser fácil. Mas é possível porque Ele disse para a gente ir fazer. Quando Ele disse para a gente ir fazer, é porque Ele vai nos condicionar, Ele vai nos capacitar para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Tem um trecho de um louvor que eu queria cantar antes de passar aqui. Posso cantar? Só um trechozinho que eu não sei se tem a letra aí. Aleluia.
Quero convidar você a se colocar de pé. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei. Tem aí? Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Amém? Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nós, ele vive em nós, irmãos. Então, uma das coisas que a gente pode estar pecando contra Deus é dizendo: eu não posso. É verdade, eu não posso. Mas ei, acorda. Não é você, não é por você, é por Ele. É por Ele, irmãos. Tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. A gente só é o canal que Ele quer usar. Já pensou que honra? Que coisa maravilhosa, hein? Então lembre-se: há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam seu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam seu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam seu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam seu perdão. Para finalizar, mais uma vez, há tanto para fazer. Oh, aleluia. Queridos, preste atenção numa coisa. Você pode. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, eu posso, vive em nós. Comece com seus parentes. Comece com pessoas que você conhece. Comece a orar por elas. Jejuar por elas. Amém? Em nome de Jesus. Por onde eu começo? Comece com quem você conhece. Com um vizinho seu, com um colega de trabalho, com um parente seu, filho, esposo, tio, tia, primo, seja lá quem for, mais próximo a você. Começa orando por ele. E depois começa a lançar o convite em nome de Jesus. Mas primeiro, você tem que batalhar por ele no reino do Espírito. Em nome de Jesus.
Vamos viver essa virada em 2025 para a glória de Deus. Amém? Amém, queridos. Você pode. Amém? Você pode, eu posso, nós podemos. Para a glória de Deus. Antes de falar de Jesus para essa pessoa, fale dessa pessoa para Jesus. Amém? Clame a Deus. Jejue. Busque a face do Senhor. Ponha como meta ganhar pelo menos uma alma. Se fosse um ano, já teríamos o dobro ano que vem. E não é difícil, queridos. Para Deus todas as coisas são possíveis. É o Espírito Santo que convence o homem, mas somos nós que pregamos, somos nós que semeamos. Amém? Quero orar por você, quero convidar todos aqui à frente. Nós vamos estar orando, como toda quinta-feira temos feito. Você pode. Vem aqui na frente, é um ato de fé. Crendo, eu não sei qual a sua necessidade. Clame a Deus por capacitação. Peça a Deus estratégia. Eu não sei se você está enfermo também, precisando de um milagre no teu corpo, ou na tua alma, ou na vida de alguém, de um familiar, de alguém desenganado pelos médicos, de alguém afundado em algum vício. Faça a tua parte, você pode. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos mandou sozinhos, queridos. Ele falou: eu vou estar com vocês, eu vou estar na frente, eu vou dirigir as suas palavras, eu vou te ensinar como orar, eu vou te ungir, vou te capacitar. Você não está sozinho nessa guerra. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, impomos as mãos aqui agora sobre nossos amados irmãos, num ato de fé, Pai, crendo, Senhor, no teu milagre. Pai, eu não sei qual a necessidade dos meus irmãos, mas eu creio que tu és um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente. O Senhor faz, o Senhor realiza, o Senhor é aquele que abre porta, fecha a porta, é aquele que cura, que restaura, Senhor, é aquele que dá vida onde reina a morte, Senhor. Então, Senhor, eu não sei qual a dificuldade, qual a necessidade, qual o desejo maior na vida dos meus amados irmãos, mas eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor dê um milagre, conceda, Senhor, uma maravilha nessa noite, Pai, para a Tua glória, que o Senhor venha capacitar, Senhor, com a unção do alto, com a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, renovar, avivar, Senhor, curar, restaurar para a Tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Teu povo nessa noite, Pai, crendo, Senhor, na Tua intervenção, crendo no Teu milagre, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente será, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que o Senhor está acostumado a fazer, Senhor, que o Senhor é perito em fazer, é especialista em causas perdidas, Senhor. Eu não sei qual a causa perdida que os meus amados têm aqui nessa noite, mas Tu és o especialista. Por mais que nós nos sintamos assim insignificantes, incapacitados, mas conforme a Tua palavra foi ministrada, Senhor, nós podemos, não sozinhos, mas na unção do Teu Santo Espírito, ó Pai. Fica conosco, abençoa o Teu povo nessa noite, Pai amado. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, em nome do Teu Filho Jesus, em nome do Teu Filho Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, fica conosco, Pai, no decorrer dessa noite também, na nossa volta para os nossos lares. Livra-nos de todo mal, Pai. Nós que estaremos voltando para São Gonçalo, Pai. O trânsito está intenso, Senhor. Está congestionado, Pai. Muitas pessoas voltando, Senhor, das festas de final de ano, Senhor. Muitos acidentes, mas que o Senhor venha ter misericórdia de nós mais essa vez, Senhor. Guarda o carro do pastor Júlio, do Marquinho, meu cunhado, o meu. Livra-nos de todo mal, Pai. Fica com o Teu povo aqui também
também em Maricá, Senhor. Abençoa-os, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida, meu amado irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz: glória a Deus. Dá uma salva de palmas pro Senhor.